Ezequiel 37, versículo de número 5, somente o versículo de número 5, que diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e... Como é um versículo pequeno, dá para toda a igreja repetir no 3. Quando eu disser 3, você lê esse versículo, independente da tradução que está na sua Bíblia. 1, 2, 3. Eis que farei entrar em vós e vivereis. Olha para quem está do seu lado e diga: vai ter vida. Vai ter vida não, tem vida. Senta dando glória a Deus, aleluia. Esse capítulo 37, o vale de ossos secos, é a passagem, uma das passagens, se não a mais conhecida do livro do profeta Ezequiel. E quando nós iniciamos este capítulo 37, nós vemos o profeta escrevendo que a mão de Deus veio sobre ele. Eu costumo dizer que o versículo de número 1 e o versículo de número 2 do capítulo 37 é meio que um resumo da história ministerial do profeta Ezequiel para com Deus. Por quê? Porque durante todo o ministério profético de Ezequiel, Deus ensinou Ezequiel a ser totalmente dependente dele. Quando Deus chamou a Ezequiel, a primeira coisa que Deus fez com Ezequiel não foi dar, foi tirar. Tirar o quê? O direito de escolha do profeta. Tanto é que o profeta não fazia o que queria. Deus mandava, Deus levava, Deus colocava. Por isso que eu digo que o versículo 1 e 2 de 37 é um resumo do ministério profético dele. Porque ele diz: e Deus me levou, e Deus me colocou, e Deus me fez passear. Isso aqui está demonstrando o domínio que Deus tinha sobre o profeta. Para levar onde queria, para fazer o que queria, para usar como queria. Aí sabe o que eu acho interessante? Quando a gente compara o ministério profético bíblico para com o ministério profético hoje que tem sido pregado ou anunciado, você percebe que o ministério profético tem sido um pouco banalizado. Tanto é que todo mundo, ou quase todo mundo, quer ser profeta ou se diz profeta, porque acha que ministério profético é ganhar, mas ministério profético é perder. A primeira coisa que Deus faz com alguém que Ele chama para ser profeta é tirar o quê? O direito de escolha. Quando Deus chamou Ezequiel, uma das primeiras coisas que Deus disse para Ezequiel foi: come o que eu te dou. Come o que eu te dou. Para Jeremias ele falou e disse: tu vai onde eu mandar e vai falar o que eu mandar. Para Elias, quando pediu a morte, ele diz: não, vai morrer não, sai da caverna, porque tu ainda tem 3 pessoas para tu ungir. Vai ungir Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei sobre Israel, e vai ungir a Eliseu para ser profeta em teu lugar. Então quando Deus levantou Ezequiel, Deus ensinou Ezequiel a ser totalmente dependente de Deus. No capítulo 24 de Ezequiel, você vê ele perdendo a sua esposa, e Deus dizendo para ele: tu não vai chorar, nem vai lamentar. Eu vou fazer o quê? Vai profetizar. Ele diz: eu perdi a minha esposa, eu profetizei de manhã, de tarde minha esposa morreu, e no outro dia de manhã eu fiz como ele me deu ordem. Por diversas vezes você vai ver no livro do profeta Ezequiel ele dizendo: eu fiz como ele me deu ordem. Não importa se eu estava chorando, eu fiz como ele me deu ordem. Não importa se eu estava ferido, eu fiz como ele me deu ordem. Não importa se eu estava decepcionado, eu fiz como ele me deu ordem. E quando você puxa um pouquinho o histórico desse profeta bem rapidinho para a gente entrar nos ossos, você vê que o plano de Ezequiel a princípio não era ser profeta, porque os primeiros 25 anos de sua vida ele viveu em Jerusalém se preparando para ser sacerdote. Por quê? Porque ele nasceu em uma família sacerdotal.
E todo homem judeu que saía ou que nascia em uma família sacerdotal já se preparava a partir dos 7 anos para quando chegasse nos 30 começar a ministrar no templo, começar a trabalhar no templo. Aí ele passou os 25 primeiros anos de sua vida em Jerusalém se preparando para ser sacerdote. Só que de repente ele viu o seu plano, o seu projeto ruir diante dele. Quando o quê? Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, chega e leva cativos os judeus para a Babilônia. Aí Ezequiel agora se encontra onde? Em uma terra estranha, estrangeira, que não tem mais culto, que não tem mais templo. E agora, como é que eu faço? Eu treinei, eu me preparei para ser sacerdote. Só que imagina Deus olhando para ele e dizendo: o teu plano acabou, mas o meu está começando agora. Eu permiti o teu plano falhar, Ezequiel, para tu conhecer o plano que eu tenho na tua vida. Eu vou melhorar isso aqui para ver se tu dá glória. É Deus dizendo para ele: o teu plano era ser sacerdote. Eu permiti teu plano falhar para tu saber que eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para ser. Olha, eu não vou entregar esse rolo sozinha não. Olha para quem está do seu lado, diga: às vezes o teu plano vai falhar para tu conhecer o plano que ele tem na tua vida. E eu vou dizer mais, porque tem alguém aqui que precisa escutar isso. Debaixo do sangue de Jesus, se o teu plano não tivesse falhado, tu não estava aqui hoje. Tu só começou a cumprir a chamada porque o teu plano falhou. Então ele vai ver o plano dele ruir e vai conhecer o plano de Deus para a vida dele. Na Babilônia, em terra estrangeira, entre os cativos de Judá, junto ao rio Quebar, ele ouve a voz de Deus: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quando ele pensava que tudo tinha acabado, Deus está dizendo: vai começar é agora. Vai começar é agora. Porque eu vou fazer assim, vou te levantar assim, e tu vai falar assim, e tu vai andar assim, e tu vai profetizar no meio de um povo rebelde, de dura cerviz, de coração duro. Mas eu estou na Bíblia, mas se preocupa não, Ezequiel, porque queiram eles ouvir ou não queiram, eles saberão que no meio deles esteve um profeta. Sabe o que Deus está dizendo para o profeta? O teu ministério não é baseado na perspectiva dos outros. Não. O teu ministério não pode se basear na perspectiva dos outros, senão tu se frustra. Se tu pregar e alguém não der glória, tu não prega mais. Se tu cantar e alguém não receber, tu não canta mais. Tu não pode basear a tua chamada com a perspectiva dos outros. Tu tem que ter certeza: ele me chamou e eu vou fazer como ele me deu ordem. Quer recebam, quer deixem de receber, eu vou fazer como ele me deu. E aí ele vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando com Deus. E por isso, digo novamente, eu costumo dizer que o versículo 1 e 2 do capítulo 37 é um resumão do ministério profético de Ezequiel com Deus. Aquele ministério profético de dependência, de humilhação, de obediência. Quando Deus leva o profeta, ou quando Deus leva o profeta em espírito e dá a ele a visão dos ossos, Deus escolhe justamente ossos sequíssimos para representar a casa de Israel. E por que Deus escolhe ossos? Ossos sequíssimos, preste atenção no detalhe. Por quê? Porque ossos representa o último estágio de algo que já vem se degradando há muito tempo. Aí chegou naquele estágio final, aquele estágio que a gente chama estágio limite, que não tem mais jeito. Tanto é que Deus fala para o profeta no versículo 11 do capítulo 37,
Esses ossos representam a casa de Israel. Por quê? Porque eles dizem acerca deles mesmos: nossos ossos se secaram, nós perdemos a esperança e estamos cortados. Era assim que a casa de Israel se sentia, sem esperança, como ossos secos. Só que quando a Bíblia dá um detalhe importante, obrigada minha irmã, e fala que os ossos estão sequíssimos, é Deus demonstrando que aqueles ossos não estão só no último estágio, eles já passaram do último estágio. Só para você ter ideia, quando a gente vai para a ciência ou para a área da ciência, que explica ou que estuda um pouco sobre o que acontece com o organismo após a morte, você vê que a decomposição do corpo humano após a morte se dá em 5 fases. Quantas fases? 5. E a última é a fase do esqueleto, da esqueletização. Só que não começa com ossos, não começa na esqueletização, não. Ele vai se decompondo aos poucos. E é assim que acontece a morte espiritual. Quando Deus mostra o Israel sendo representado pelos ossos, Deus está dizendo: eles não morreram do dia para a noite, não. Eles não morreram de uma hora para outra, não. Eles foram morrendo se decompondo gradativamente. Assim é a morte espiritual. Aí eu vou usar isso aqui para você saber como a morte espiritual funciona. A primeira fase da decomposição do corpo após a morte é a fase chamada autólise, que é quando o sangue para de circular no corpo. Nessa fase começa a palidez e o esfriamento. Entendeu? Não vai entender agora. O primeiro sinal, a primeira fase de morte espiritual é o esfriamento. Ainda não está morto, mas já está frio. Nessa fase, quem está de longe não percebe, pode se confundir. Está morto, está dormindo, está morto, está dormindo. Mas quem está perto percebe. Já não é mais o mesmo. Já não é mais a mesma. Mas sabe quem é que não se confunde? Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Na carta de Jesus endereçada à igreja de Sardes, ele diz: eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas estás morto. Alguém pode se confundir, mas Deus sabe, já morreu. Está na primeira fase, mas já morreu. Está na primeira fase, mas o sangue já parou de circular. O que é sangue? Sangue representa vida. E o que representa vida? O Espírito. Porque o Espírito não fica dentro de nós parado, não. Ele flui dentro de nós. Quando ele para de fluir, já não tem mais vida. Está morrendo. Aí entra a segunda fase. Qual é a segunda fase da decomposição do corpo após a morte? É uma fase chamada de putrefação, que nada mais é do que a decomposição efetiva do corpo. Nessa fase aqui, o corpo começa a exalar um mau cheiro produzido pelos gases. Nessa fase aqui de morte espiritual, já perdeu o espírito, já não exala mais o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque só quem exala o bom perfume de Cristo é quem tem o Espírito. Quando perde o Espírito, já não exala mais o bom perfume. Sabe quando você olha para alguém e diz: já perdeu a essência? Porque cada um de nós que temos o Espírito Santo temos uma essência. Nessa segunda fase de morte espiritual, já perdeu a essência. Às vezes até ainda vem, mas a essência já não é mais a mesma. Às vezes ainda canta, mas a essência não é mais a mesma. Às vezes ainda prega, mas a essência não é mais. Já não exala o bom perfume. E aí vai vir a terceira fase, que acontece em decorrência da segunda, é claro. E essa terceira fase da decomposição do corpo após a morte é denominada de colonização, que é quando moscas e outros bichos atraídos pelo mau odor que foi liberado na putrefação, vem e começa a morar naquele corpo.
alguém já entendeu, começa a habitar naquele corpo. Irmão, igreja do Senhor, não se engane, nós somos uma casa, e essa casa que somos nós, nunca fica vazia. Eu vou repetir de novo, essa casa que somos nós, nunca fica vazia. Ou ela é morada do Espírito, ou ela é morada de demônios. Nunca fica vazia. Tem gente sendo enganada, dizendo: eu não creio em Deus, mas também não sou do diabo, porque não creio em nenhum dos dois. Engano. Eu não estou na igreja, mas também não perdi Deus, não perdi a presença. Engano. Eu não estou na obediência, mas eu tenho Deus na minha vida. Engano. A casa nunca fica vazia. E essas moscas que vem falando cientificamente, que vem as moscas, você sabe agora, pulando para o lado espiritual, que as moscas representam sim demônios. Existia um deus pagão na Bíblia muito conhecido, Baal-zebub, que era o deus das moscas, ou o senhor das moscas. Quando no Salmo capítulo de número 23, quando Davi faz uma comparação do cuidado de Deus para com ele, como se fosse do cuidado de um pastor para com ovelha, ele diz: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E quem entende, eu estudo um pouquinho mais a fundo sobre isso, sabe? Que o pastor ungia a cabeça da ovelha para que moscas não adentrassem nela e colocassem ovos no seu cérebro. E não contaminasse o cérebro da ovelha. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga: tu foi chamado para ser templo e morada do Espírito Santo. Deus não te chamou para ser morada de demônios. Deus te chamou para ser cheio do Espírito. Eu estou na terceira fase. Diga terceira fase. Eu vou para qual agora? Para a quarta fase. A quarta fase, a decomposição do corpo após a morte, é uma fase denominada de fermentação burítica, que é quando o corpo vai começar a fermentar. Quando essa fase se inicia, já não existe quase mais nem pele nesse corpo. A pele já foi quase toda consumida pelas larvas, pelas moscas, pelos insetos, porque eles não moram de graça não, eles moram e sugam todos os nutrientes que restam naquele corpo. Então, quando inicia-se essa quarta fase, a aparência de uma pessoa comum já não existe mais. Diga: a aparência mudou. Porque morte espiritual é assim, começa mudando do lado de dentro, mas não demora muito para aparecer do lado de fora. Quando você olha e a aparência já muda. E isso que eu estou falando aqui não é uma opinião pessoal minha não. Qualquer pessoa pode denotar ou confirmar isso aqui que eu estou falando. Você que já foi do mundo e hoje é crente, pode pegar uma foto tua, olhar a tua aparência de quando tu era do mundo e hoje quando tu é cheio do Espírito Santo, a aparência muda, a fisionomia é diferente, o olhar é diferente, o brilho é diferente, o vício é diferente. É diferente a aparência de quem está vivo da aparência de quem está. A aparência muda. E quando chega nessa fase aqui de morte espiritual, ninguém mais se engana. Quem olha já sabe, está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Não tem mais por onde correr. Morreu. Morreu, está morto espiritualmente. Tinha um brilho, agora não tem mais. Tinha um olhar diferente, agora o olhar mudou. E vai vir a quinta fase. Fase, que é a última. O último estágio da decomposição do corpo após a morte é o estágio que chama-se esqueletização. Quando entra nessa fase, já não tem mais pele, já não tem mais carne, só restou ossos, e um pouco de cartilagem e algum couro desidratado. Está no último estágio.
já perdeu, tá que nem a casa de Israel, já perdeu os tendões, já perdeu a carne, já perdeu a pele, só restam ossos, só restam ossos. Só que quando a Bíblia dá o detalhe importante que eu disse para tu focar nesse detalhe, qual foi o detalhe? Os ossos estavam sequíssimos. Quer dizer que aqueles ossos já passaram da última fase há muito tempo. Estão secos e esbranquiçados pela ação contínua do sol, espalhados na areia do deserto. Aí vem Deus e fala com o profeta. Já passou do último estágio há muito tempo. Mas e se eu te disser? Que eu porei neles o Espírito e eles vivem. Tu consegue entender a profundidade do vale de ossos? Deus está olhando para algo que já passou da última fase há muito tempo. Não está morrendo não, já morreu há muito tempo. Não está na fase do esfriamento não, que ainda pode ser aquecido não. Já morreu há muito tempo. E Deus está dizendo: profeta Ezequiel, filho do homem, eu porém nele, ai de comandar abacai, o Espírito, e eles viverão. Está morto, mas vai